De novembro de 1944 até maio de 1945, na Segunda Guerra Mundial, uma região da Holanda ficou privada de alimento e as mulheres que estavam grávidas sofreram muito. Aquelas que ficaram restritas, sem alimento, no primeiro trimestre da gravidez, tiveram filhos com tendência à obesidade e diabetes. Aquelas que ficaram sem alimento no segundo trimestre da gravidez, tiveram filhos pequenos e cardiopatas. E as mulheres que ficaram grávidas e tiveram restrição de alimento no terceiro trimestre da gravidez, tiveram filhos muito grandes. A genética não explica isso, mas a epigenética explica. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai entender que na epigenética, mudanças químicas ocorrem no DNA e podem influenciar na expressão dos genes. O mais interessante é que essas mudanças elas podem ser transmitidas ao longo das gerações e são reversíveis. E elas não alteram a sequência das bases nitrogenadas. Então, o vídeo de hoje é sobre epigenética. Bora para esse vídeo! Tudo começa quando nossos pais nos fornecem nosso material genético. O pai fornece no espermatozoide e a mãe no seu ovócito. Ocorre uma fecundação, e daí nós temos uma única célula chamada zigoto. E desse zigoto a gente vai originar todas as outras células. E uma coisa muito louca é que todas as células do seu corpo têm a receita de como construir tudo que você precisa. Mas você não usa essa receita em todas as suas células. É como se em cada uma das suas células tivesse um manual de instrução completo, mas você só vai executar um pedacinho desse manual por célula. Para ficar mais claro, é como se fosse assim, imagina um texto grandão e esse texto ele tem muitas informações. Daí eu quero executar algumas informações só daquele texto. Eu vou dividir o trabalho em grupo, por exemplo, eu tenho 100 pessoas, cada uma vai ficar com um pedacinho. Então eu vou apagar aqueles pedacinhos que não vão ser executados, eu vou passar um traço preto em cima deles e vou deixar simplesmente aquilo que ele tem que fazer destacado. Aí ele vai desfazer a função dele. É assim que nossos genes funcionam. Eles ficam nas células, mas apesar de todas as células terem todos os genes, alguns genes são ativos no meu olho, mas não são ativos lá no meu pâncreas. Essa história está grifado. Por exemplo, lá no meu pâncreas, um gene que codifica uma proteína chamada insulina, ele vai ser transcrito e traduzido em insulina. Lá no meu olho, esse gene está grifado de preto, por isso que o meu olho não faz insulina. Mas o que seria exatamente essa parte grifada e a parte não grifada? É porque nosso material genético, o DNA, ele não fica sozinho, ele fica associado a uma proteína chamada histona. E a organização é muito importante. A histona, ela fica junto com o DNA, em alguns pontinhos ela fica mais esticadinha, em alguns pontinhos ela fica um pouco mais dobrada. Dá pra gente poder ver nessa imagem aqui, ó, que a histona está um pouquinho mais esticada aqui e um pouquinho mais dobradinha ali do lado. Onde fica mais esticado, a informação dos genes vai estar ativa. É o texto que não está grifado. Onde está dobradinho, não dá para ler. O gene ali ele vai estar inativo. Então a gente tem alguns pontos do nosso material genético com genes ativos e alguns pontos com genes inativos. A gente chama de eucromatina, um pedacinho esticadinho, e de heterocromatina, um pedacinho dobrado. A eucromatina tem os genes ativos, que vão ser lidos, já a heterocromatina tem os genes inativos. Podemos fazer uma analogia para entender um pouco melhor esse processo de eucromatina, heterocromatina e a leitura dos genes. Eu peguei aqui um papel, e esse papel está dobrado, como se fosse uma heterocromatina. Tem uma informação aqui, mas a gente não consegue saber qual é. Mas a partir do momento que eu desdobro esse papel, eu consigo te mostrar a informação. E você consegue ler essa informação. E a partir do momento que você consegue ler, você poderia transcrever, traduzir. Então é assim que os genes funcionam. Aqueles da eucromatina são os genes ativos. Mas o que a epigenética tem a ver com isso? É legal demais, porque dos nossos genes todos, dos 100% dos genes que nós temos, 98% deles eles estão inativos, não estão funcionando. 2% fazem proteína. Muitos desses que nós acreditamos serem genes inativos, eles são genes reguladores, que ajudam na expressão de outros genes. Isso é muito legal. E essa história, por exemplo, do gene funcionar às vezes, não funcionar, e poder mudar isso, tem a ver com a química do DNA. A gente pode, por exemplo, silenciar um gene ou ativar um gene. Tem um processo chamado metilação que, quando um radical metil, que é um carbono com 3 hidrogênios, liga-se uma base nitrogenada e liga-se a citosina, que é uma das bases, ele acaba fazendo com aquele pedacinho ali do material genético que estaria, por exemplo, esticadinho com uma eucromatina, se dobre em heterocromatina. E isso, então, silencia um gene. Um processo contrário, chamado de acetilação, pode também
fazer o contrário, esticar o gene e ativar um gene. Então, algumas coisas podem influenciar na ativação e na inativação dos genes. Isso que é o bacana do processo. Vamos pegar um exemplo como é que a gente pode aplicar esse processo. Tem um cara chamado Jack Horner, que ele tem o sonho de trazer os dinossauros de volta. Então ele ficou um tempão procurando DNA de dinossauro em fósseis, mas ele nunca encontrou. Até que um dia eles pensaram que as aves são dinossauros. Existiam os dinossauros não aviários e os dinossauros aviários. Os não aviários foram extintos, as aves que estão aí são dinossauros. Então, pasme, a galinha é um dinossauro. E a galinha é um dinossauro, mas que não tem aquelas características que a gente queria ver, os dentes, as garras dos dinossauros. Mas ela tem genes que estão inativos que podem gerar essas características. Esses genes eles estão metilados, por isso em silêncio. Sabendo disso, a gente pode fazer o quê? Reverter o processo. A gente pode tirar esse radical metil que estava num gene e aí esse gene que era inativo passa a funcionar. Com isso, os caras começaram a fazer o frangossauro. Olha que imagem bizarra. O frangossauro, ele é uma galinha que tem dente de dinossauro e vai ter as patas dianteiras do dinossauro e também aquela cauda de dinossauro. Então, usando a epigenética e ativando genes que estavam inativos, guardados lá dos antigos dinossauros, guardados até hoje nas galinhas, a gente vai poder trazer algumas características dos dinossauros de volta, simplesmente ativando e inativando os genes. Mas o que nos interessa tanto saber esse processo? É porque a gente entendeu que o estilo da sua vida pode influenciar na atividade dos seus genes. Então, se você alimenta bem, pratica esporte, é pouco estressado, você pode evitar a ativação de alguns genes que podem te trazer doenças, por exemplo. E se você alimenta muito mal, vive estressado, está sempre bravo com as coisas, você acaba atrapalhando. Você pode ativar um gene que pode ser ruim, pode trazer alguma doença para você. Você pode ter uma predisposição, então, para ter essa doença e nunca tê-la, e pode ter uma predisposição e expressar esse gene e ficar doente de repente. Mas o mais louco é que essas alterações químicas no nosso material genético podem ser passadas de pais para filhos. Então a gente está falando de características que são adquiridas e que são transmitidas aos descendentes. Quem dizia isso, perto disso, era o Lamarck. O Lamarck ele pensava que se uma girafa, por exemplo, usasse muito seu pescoço, que ela ia desenvolver esse pescoço e que esse caractere adquirido seria transmitido aos descendentes. Como que a gente poderia aplicar uma história da girafa na epigenética? Não seria bem a ideia do pescoço, porque o pescoço não funciona, mas seria assim, uma girafa muito privada de alimentação poderia ativar um gene que estimularia uma maior produção de insulina para colocar mais glicose dentro da célula e também a lógica de armazenar o máximo de energia possível e de engordar com facilidade. Então, esse gene pode ser ativado numa geração e na próxima geração, as girafas, por exemplo, poderiam tender a ser mais gordinhas. Essa que seria uma lógica interessante. A epigenética nos faz pensar que somos responsáveis também pela expressão dos nossos genes. Isso é uma coisa extremamente significativa, pois somos responsáveis pelo nosso futuro. Então, se você, por acaso, cuida bem da sua vida, você tende a envelhecer melhor. Então, que fique a lógica da gente alimentar bem, praticar esporte, não usar drogas, essas coisas todas ajudam bastante. E também, é claro, com equilíbrio. Equilíbrio, gente, é tudo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí para nós, faça a inscrição no nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Essa questão de epigenética já apareceu no Enem e pode ser que volte. E uma noção básica, pelo menos, a gente tem que ter para que a gente possa ir bem nessas provas aí. Espero que tenham gostado bastante. Muito obrigado. Valeu!